Bueno, yo creo que vamos a empezar. Bom, eu acho que vamos começar. Bem-vindos todos e todas. Muito obrigada por nos acompanhar nessa noite na apresentação virtual do documentário Herança Maldita. O evento de hoje vai ser em espanhol e talvez um pouquinho em portunhol, mas também, de todas formas, a gente conta com interpretação. Eu gostaria, então, de falar para vocês que, para ouvir os palestrantes no idioma que você preferir, seja espanhol ou português, você pode clicar no botão da parte inferior da tela do Zoom, sobre o ícone que tem o globo terrestre, que está no canto inferior direito. Quando você clica nele, você vai achar as opções espanhol e português, e você pode selecionar o seu idioma preferido, e aí já está pronto para começar. Então, eu me apresento, meu nome é Viviana Herrera, eu sou coordenadora do Programa para a América Latina da Manning Watch Canadá. Uma breve descrição do documentário. A gente pode falar que Herança Maldita viaja no tempo a partir da colonização até o neoliberalismo, examinando o desastroso legado da indústria da mineração nas comunidades e ecossistemas do Brasil. O documentário relembra dois crimes ambientais de impactos devastadores cometidos por mineradoras na última década e nos desafia a refletir sobre a necessidade urgente de exigirmos alternativas para essa perigosa indústria. O filme acompanha o colapso do rompimento de barragens em Mariana e Brumadinho, no estado de Minas Gerais, cujas falhas catastróficas tiraram a vida de mais de 300 pessoas, contaminando centenas de quilômetros de vias fluviais e cursos d'água e terras agrícolas, e deixando cidades inteiras cobertas de lama tóxica. Ao examinar os efeitos dessas tragédias nas comunidades do entorno, nos povos indígenas e quilombolas, o documentário nos mostra de forma visceral o impacto da atividade mineradora na terra, na água e nas pessoas. O filme se concentra, por um lado, na indústria da mineração, como ela prioriza e promove o lucro, e, pelo outro, nas comunidades que estão sendo afetadas pela mineração, que lutam pela terra, a água e suas tradições culturais e modos de vida. Tomás Amaral produziu e dirigiu esse documentário. Ele estreou esse documentário independente em 2021. Ele é cineasta com bacharelado em cinema, e trabalhou como videoativista em colaboração com os movimentos sociais locais desde 2015. Além dele, a gente conta com a participação de duas grandes mulheres ativistas brasileiras, a Maria Tereza Corujo, que é mais conhecida como a Teca. Ela integra diversas organizações ambientais em Minas Gerais, como o Movimento pelas Serras e Águas de Minas Gerais, o Movimento Salve a Serra do Gandarela e a ONG Macaca. Também a gente tem a participação da Maria Júlia Sanão, que é socióloga, ativista e coordenadora nacional do MAM, Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Também eu gostaria de apresentar as organizadoras do evento. Este é um esforço em colaboração entre duas organizações, Earthwork e Mining Watch Canadá. Em Mining Watch Canadá, trabalhamos com comunidades, organizações e redes que lutam contra os problemas da mineração canadense e na América Latina, fornecendo apoio estratégico e técnico para as comunidades afetadas pela exploração de minério e os projetos de mineração. Um agradecimento especial para o Val Crop, nos bastidores, pelo trabalho para tornar este evento possível. A Earthworks, que é outra organizadora, ela trabalha com comunidades da linha de frente que enfrentam projetos de extração e se mobilizam contra os impactos adversos do desenvolvimento da mineração e energético. Earthwork procura soluções sustentáveis
para a crise climática. Seu trabalho é impulsionado pelo compromisso de colaborar com as comunidades na linha de frente, usando a ciência de forma inovadora e construindo o poder das pessoas para garantir um futuro mais justo e habitável. Um agradecimento muito especial para a Jeanne Moore e a Paulina Personius, que nos procuraram com a ideia de organizar esse evento importante e a quem agradecemos pela dedicação para fazer desse evento uma realidade. E, por último, muito obrigada às nossas duas intérpretes, a Julieta e a Florência, por nos apoiar nessa noite. E lembro a todos que a gente tem a interpretação simultânea em espanhol e português, e num sentido e no outro. Então, para realmente começar, eu gostaria de convidar o Tomás. Tomás, sua câmera já está ligada. Se você puder contextualizar a situação da mineração no Brasil e nos dar uma breve explicação sobre o documentário, de onde nasceu a ideia, por que você o realizou, entre outros aspectos. É isso mesmo, por enquanto. Obrigada, Tomás. Em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer muito a Earthworks e a Mining Watch Canadá, a toda a sua equipe, principalmente as pessoas com quem eu estou trabalhando nos últimos dias para organizar esse evento, como a Viviana, Paulina e Jeanne Moore. Agradeço também as nossas palestrantes convidadas, a Teca e a Maria Júlia, que são duas ativistas muito atuantes, muito importantes na luta contra os danos da mineração no Brasil, e especialmente em Minas Gerais, né, o estado onde a gente mora, e agradecer também as nossas intérpretes e todos vocês que estão prestigiando esse importante evento que pretende debater um tema tão urgente, não é mesmo? Da mineração. Bom, eu gostaria de fazer um breve recorte histórico. Este trabalho percorre várias cidades de Minas Gerais, do estado, onde as comunidades locais, algumas urbanas e outras rurais, na grande maioria, vivem impactos e danos de todo tipo causados por um modelo muito destrutivo da mineração. E a gente está em Minas Gerais, né, que é o estado brasileiro, que é o epicentro da mineração no Brasil. Hoje tem dois estados, né, na verdade, que são epicentros da mineração no Brasil: Minas Gerais e o estado de Pará. Historicamente, a mineração começa muito cedo, né, no processo de colonização no Brasil, assim como em outros países da América Latina, e a meados do século XVI, os portugueses encontram ouro no Brasil e começa, então, a atividade, né, da mineração dentro de uma lógica colonial, extrativista, né, para sustentar o desenvolvimento naquela época de Portugal, né, como um pilar central, né, a atividade de mineração como um pilar central desse projeto de colonização, né. Teve um pico da extração de ouro no Brasil, que aconteceu exatamente aqui em Minas Gerais e que aconteceu na primeira metade do século XVIII, que é o período que a gente chama de século do ouro. Nesse período, Minas Gerais é o local no mundo onde é extraído mais minério, mais ouro, né, de toda a história da humanidade. E a maior parte, né, desse ouro
vai ser levado, né, para a Inglaterra e para financiar a primeira revolução industrial na Inglaterra, com essa riqueza extraída daqui desses territórios. E bom, os historiadores chamam, né, então esse período depois das revoluções industriais na Europa, do período neocolonial, né? E nesse período, a extração de minério de ferro, né, ocupa um lugar central nas dinâmicas econômicas, né? As potências industriais da Europa vão precisar cada vez mais de grandes quantidades de minério de ferro, né? Essa disputa neocolonial entre as potências europeias vai levar às duas grandes guerras, né, no século XX. E depois da Segunda Guerra, a gente tem um novo momento da economia mundial, quando os Estados Unidos se estabelece como a primeira economia, né, mundial no mundo, né? E então, a partir de então, né, para garantir essa hegemonia, né, por parte dos Estados Unidos, a gente vai ver na economia mundial o processo de mudança que vai levar ao momento que a gente chama de neoliberalismo, né? O conceito que está presente no título do documentário, neoliberalismo, cujo marco é a reunião do Consenso de Washington, define novas regras econômicas para o mundo, especialmente para o terceiro mundo e a América Latina. E essa nova ordem mundial, o capital financeiro vai se sobrepor sobre as dinâmicas nacionais, né? E com isso a gente vê na mineração que se forma um tipo de cartel internacional na mineração, um grupo financeiro que define as metas internacionais da mineração e que também fazem parte desse grupo os principais acionistas das companhias, né, de mineração, e a gente vai ver a privatização das mineradoras, né, que os estados da América Latina tinham criado para financiar o seu desenvolvimento industrial. Então, essa é a nova definição da ordem econômica mundial e que se aplica também à mineração, que é uma das cadeias econômicas que compõe esse tudo, né? Esse é o quadro geral, né, que eu quis dar, né, para vocês, para que a gente possa entender a conjuntura onde acontecem os eventos que o documentário vai mostrar. Por exemplo, os dois grandes crimes, depois das rupturas das barragens da Vale, em Brumadinho e Mariana, né? O caso de Mariana Vale. E, então, o neoliberalismo é uma fase mais agressiva do capitalismo, onde se enfraquece o conjunto de leis, né, de proteção ambiental, de proteção dos direitos das pessoas, dos trabalhadores, né? E é essa a introdução, e acredito que a Teca e a Maria Júlia poderão explicar muito melhor do que eu sobre esses fenômenos que acontecem aqui em Minas Gerais, que é o epicentro um dos epicentros da mineração em todo o planeta. Obrigado, Vivi. Muito obrigado, Tomás, né, por essa apresentação. E eu sinto que isso nos permite começar o evento, né, para ver sobre a situação da mineração no Brasil. Então, todos e todas que nos acompanham, que a caixa de perguntas está aberta, né? Então, vocês podem colocar, né,
as suas perguntas. No final, a gente vai tentar responder. Bom, então, talvez, sem mais preâmbulos, a gente vai ver o primeiro vídeo da noite. De Fundão da Vale matou 19 pessoas em Mariana. Um dos maiores desastres ambientais do Brasil. E dezenas de cidades sofrem as consequências porque o rio de lama segue em direção ao mar. E o distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, em Minas Gerais, foi praticamente varrido do mapa. Vale, BHP Billiton e Samarco cometeram um dos maiores crimes ambientais e sociais nos últimos tempos no mundo. Esse crime levou à morte de 19 pessoas, à destruição de mais de 800 quilômetros do Rio Doce, uma extensão de mais de 300 quilômetros da costa litorânea no Espírito Santo, atingindo mais de 1 milhão de pessoas. Sou lavradora, sou sindicalizada, né? Eu nasci em Paracatu e eu plantava verdura, fruta. A gente não comia nada que fosse com agrotóxico. A gente consegue produzir a carne, o leite, o queijo, a manteiga, ovo, feijão, milho, arroz, fruta em abundância, manga, mamão, abacate, laranja, mexerica. Essa forma de viver da nossa região foi completamente destruída. As pessoas ser tiradas, arrancadas do seu modo de viver, da noite para o dia, e ser levado para uma cidade mais urbana. A gente vê crianças que saíram daqui envolvidas em prostituição, você entendeu? Pessoas já foram presas envolvidas com tráfico de droga. Tem pessoas viciadas em droga. E são pessoas que viviam num universo bem distante dessa realidade, você entendeu? Quando a empresa assassina chega 5 dias depois, começa a fazer a limpeza da cidade. E com essa tal limpeza, eles cometem o racismo ambiental. Porque a lama é retirada do centro urbano, da parte nobre da cidade, e é levada para os altos do morro, onde que moram as pessoas em situações vulneráveis, pessoas negras, pessoas pobres. Em 2016, a Vale cria a Fundação Renova para representá-la nas negociações com os atingidos e no cumprimento das indenizações impostas pela Justiça. É criada também uma indústria, a indústria da tragédia. Foi criada a Fundação Renova com esse objetivo de reparação e compensação. Com isso, há a necessidade de contratação de inúmeras empresas. E a vida do atingido, ela passa a ser a vida de uma pessoa que não tem mais domínio sobre as suas ações. Ele só vai empurrando nós com a barriga, empurrando com a barriga, pensando que nós vamos esquecer disso. Está cansando o povo, né? Muitas pessoas estão morrendo sem ver as casas deles prontas, que perdeu, sem receber indenização. Misericórdia, meu Deus do céu. Oh, meu pai. Nosso amigo, gente. A Vale confirmou agora há pouco o rompimento de uma barragem. Essas são imagens exclusivas que mostram o desespero de moradores. Mais uma barragem de rejeito de mineração se rompeu, desta vez na mina Córrego Feijão, de propriedade da Vale, em Brumadinho. Bueno, esse foi nosso primeiro videoclipe. Bom, esse é o primeiro clipe
umas imagens e uns sons fortes, viscerais, que nos lembram os momentos de desespero e angústia pelos que passaram o povo de Brumadinho e Mariana por causa da ruptura das barragens. Eu gostaria que Maria Júlia falasse para que você possa compartilhar como foi vivido isso aí no Brasil, no território, e talvez estávamos pensando com o Tomás que talvez, Maria Júlia, você pode falar como uns 10 minutos e depois, Teca, se você puder, depois da Maria Júlia, poder falar mais 5 minutos como para conhecer um pouquinho das suas perspectivas. Pronto, obrigada. Você pode ligar o microfone. María Julia o María Teresa. Muchas gracias, Eliana. E muitíssimas gracias a Tomás por la Obrigada, Eliana. Obrigada, Tomás, pelo convite. E Artwork. E por esse momento, é bom que seja gravado, porque nem todos podem estar aqui presente, mas aí fica o registro do que estamos falando. E dizer que estava comentando para o Tomás mais cedo que gostei muito do filme, mas não disse por quê, Tomás. E gostei porque acho que você conseguiu fazer um registro de muitas vozes, de muitas pessoas, de muitas vidas destruídas. Está Brumadinho, Mariana, o primeiro corte do vídeo que acabamos de ver, mas muito mais. Estas histórias fazem sentido para as pessoas. Fizemos uma atividade faz um mês, mais ou menos, que fizemos exibições do filme do Tomás em 2 cidades de Minas Gerais. Uma fizemos, né, numa praça, com a tela na praça, muito bonito, e também nas comunidades afrodescendentes dali, em 3 comunidades. Em outra cidade, uma exibição numa escola com os jovens, e ali procuramos fazer uma resistência para evitar que os minérios se estabeleçam. A tentativa de todos ali e é para que o minério não possa se instalar no local. Então, quando vemos o que aconteceu em outras partes de Minas Gerais, isto fortalece as pessoas, incentiva. E o vídeo, o filme, se torna uma ferramenta de luta. Agora assistimos o que aconteceu, um pouquinho do que aconteceu em Mariana e um pouquinho do que aconteceu em Brumadinho. E eu gostaria de pontuar algumas coisas, porque tem pessoas que estão aqui que não são do Brasil, então não se trata de dizer que é a primeira vez no Brasil, ou inclusive na América Latina, que acontece um crime em relação à mineração, que os trabalhadores morrem no local de trabalho por causa do crime provocado pelo minério, pela mineração nesse sistema. E também não foi a primeira vez que aconteceu uma poluição nas comunidades, mas o que aconteceu em Mariana em 2015 e depois em 2019 em Brumadinho se trata de uma questão de escala. Nunca um rio tão largo foi contaminado, poluído por um crime de uma mineradora no mundo. Foram mais de 600 quilômetros que percorreu os detritos da barragem, que chegou até o mar, como mostra uma foto do filme. Então, foi algo assim, um dos maiores rios do Brasil. Então, é um marco total para a indústria extrativista e do minério no mundo. Até hoje, as grandes empresas queriam mostrar e dizer que, diferentemente do que aconteceu em Mariana, as pessoas que estão sendo... tem todo um cuidado maior no discurso das grandes mineradoras do mundo, que não vai acontecer de novo, porque foi realmente horrível. Alguns distritos, como pequenas comunidades,
que foram construídas e 19 pessoas morreram. E em 2019, aconteceu novamente a ruptura do rompimento das barragens, que é a segunda maior do mundo, da mineradora Vale. E aí foi ainda outro rio que foi destruído por isso. E algo que foi muito forte no Brasil, que foi a quantidade de vítimas fatais, que foram 272 vidas. Então, tem uma dimensão da escala desses crimes que a gente precisa, e a gente trabalha em outros países também com o minério, e precisamos entender, e no filme aparece como algo importante contar essa história também, porque é um risco, um problema que vivemos aqui, não apenas nessas duas situações. Nesse momento, temos uma situação de mais de 1.000 pessoas em Minas Gerais, na região central, onde estão a maioria dos grandes projetos de minério de ferro, que é o principal mineral que é extraído aqui, e sempre são mineradoras de grandíssima escala a céu aberto. Temos dezenas de empresas que estão em risco de novas rupturas, mas temos centenas de empresas que existem aqui, são mais de 400 mineradoras e que não temos a certeza do que acontece realmente. Não temos a certeza de que, às vezes, quando a empresa informa que está num risco maior de ruptura, se é de fato assim, se é um risco real, ou se é apenas uma estratégia para tirar as pessoas de outras comunidades onde tem interesses de mineração. E esse sistema é assim porque não tem um controle do Estado brasileiro de fiscalizar, de produzir dados independentes das empresas para que a população tenha um pouco mais de informação do que acontece. Então, temos um Estado que é completamente, com isso eu termino, que é completamente capturado por este interesse das mineradoras. E para dizer que como estão as coisas agora faz 7 anos, faz 11 dias que completou, que faz 7 anos da ruptura da Mariana, e não tem nenhuma casa pronta, nenhuma das pessoas que perdeu a casa está na sua nova casa, não foi reconstruído isso, é um processo caótico, dominado pelas empresas, e uma sensação de profundo cansaço das pessoas, e enquanto isso continua havendo resistência e pessoas que continuam ocupando os territórios e fazendo suas festas tradicionais nesses territórios destruídos, mas a sensação geral nos dois casos é de que as pessoas locais contam com poucas organizações e que conta basicamente consigo mesmas. E, por fim, num profundo processo de adoecimento mental das pessoas. São muitos os casos de suicídio em Madreira e em Brumadinho e depois da ruptura das barragens. Então, têm sido anos muito difíceis para toda a população que viveu com isso no cotidiano, no dia a dia, sem a menor segurança de que temos boas notícias para o futuro próximo. É só isso. Teca, Boa noite. Buenas noches. É muito difícil sempre falar sobre essas situações e ver essas imagens para quem está aqui em Minas Gerais dia a dia com essa herança maldita, né? E é uma herança, como a Maria Júlia falou, a nossa realidade, apesar dos 2 crimes da magnitude que foram, a gente testemunha diariamente que nada melhorou no sentido de um controle
mais cuidadoso para que não aconteçam novas tragédias, muito pelo contrário. Nós temos continuado assistindo novos licenciamentos, existe uma lógica dessa máquina, como eu falo, aqui existe em Minas Gerais, pode ser que exista em outros países no mundo, mas eu conheço a de Minas, existe todo um sistema, uma máquina funcionando só para atender os interesses da mineração. Então, é como se a mineração tivesse stakeholders em todos os lugares que possam colocar em risco essa hegemonia dessa economia que no nosso estado é colocada como a maior economia do mundo e que, na realidade, não é isso. Em termos de produto interno bruto, em Minas Gerais, é menos que 4%, 5%. E quando a gente olha os territórios, as economias dos territórios onde tem mineração, elas são onde geralmente tem os maiores índices de pobreza e de não qualidade de vida para a maioria da população. Mas essa máquina, ela envolve situações que, se o mundo conhecesse a fundo como a gente conhece, ficariam aterrorizados. Então, essas situações, por exemplo, nas narrativas, nós aqui vivemos situações onde é institucionalmente correto, por exemplo, colocar que a mineração aqui em Minas ela é responsável pelo nosso desenvolvimento, e quando falam da época colonial, eles chegam a usar a narrativa que sem a mineração nós não teríamos a arte barroca, e omitem completamente o que naquela época foi o sofrimento atroz causado pela mineração com a escravidão dos povos que foram violentamente arrancados das suas terras na África, e o que é que foi a violência contra os povos indígenas que aqui viviam em Minas Gerais. Então, aqui na região que eu moro, o Alto Rio das Velhas e o Alto Rio Paraopeba, não se encontram comunidades indígenas, porque eles foram dizimados, e os que conseguiram escapar foram ficando para longe daqui. Isso é apagado na história de Minas Gerais, nessas narrativas mentirosas para manter uma hegemonia de que mineração é o lugar que Minas Gerais tem que estar. Então, as narrativas parecem algo que não é tão importante, mas ele é fundamental porque ele é usado como máquina de perpetuação dessa herança maldita, junto às populações, junto às pessoas e às novas gerações. As mineradoras, elas têm programas de educação e elas estão dentro das escolas. E os nossos atores de gestores públicos, seja no município, seja no estado, eles entendem isso como normal. Então, nós temos mineradoras que oferecem às prefeituras e levam todos os professores e alunos para conhecer as suas atividades, falam um monte de mentiras sobre o que fazem, e as crianças e os professores voltam para a cidade enganados para perpetuar essas narrativas que não são a verdade da mineração. Os dois rompimentos, para nós, pela magnitude, eles abriram a caixa preta da mineração para muitas pessoas. Eu estou há 20 anos lutando contra a mineração, as barragens nos preocupavam muito e as mineradoras diziam que éramos alarmistas e que não era verdade, estava tudo seguro. E aí está aí a verdade da mineração aqui em Minas Gerais. E nós estamos diante da perspectiva de novas tragédias, porque o Estado, o governo,
quer velocidade para licenciar a mineração, está com menos critério, as nossas leis foram desmanteladas e a coisa aqui está gravíssima. Eu paro por aqui para dar continuidade aqui na live. É um cenário muito assustador e que nos angustia demais. É isso. Muchas gracias, Teca, e muchas gracias, Maria Júlia, por compartilhar estas... Obrigada, Teca e Maria Júlia. São estas Eu consequências. fico, talvez, com essas consequências devastadoras nos corpos das pessoas, né? Desses crimes ambientais, né? Como vocês chamaram, que são impactos não só físicos, mas também emocionais nas pessoas, né? Como a Maria Júlia também falou, né? E os suicídios nas comunidades, mas também como tudo isso responde a esse modelo, e é uma máquina, né, que está presente, como a Teca falava, né, no estado de Minas Gerais. Muito obrigado por compartilhar isso com a gente, né? Talvez agora a gente pode passar para o outro vídeo. Sou morador aqui de Socorro, nascido e criado aqui há 56 anos que eu moro aqui, e a gente vai estar falando uma história de 300 anos, não é 300 dias. Aqui um povoado chama Socorro, município de Barão de Cocais. No dia 8 de fevereiro foi um dia muito triste pra gente. Foi 1h da manhã, o toque de sirene, um barulho muito alto que apavorou todo mundo. Por que tocaram a sirene de madrugada? Na hora eu senti firmeza que era tudo farsa. Por quê? No mesmo tempo que a sirene estava tocando, dentro de 10, 15 minutos, estava chegando o pessoal da Defesa Civil, o pessoal da Vale com vans, com 10 ônibus para retirar o povo. Eu falei, mas como assim, pô? Nunca se tira o pessoal de cama assim com 1 hora, não, é que a distância nossa aqui para transporte é quase 1 hora daqui na cidade. Aí depois descobriu, já tinha hotéis, tudo programadinho, que a gente conhece os donos, lanche, tudo programado, quer dizer, mais de 2.000 lanches programados no polo esportivo, quer dizer, tudo programado, tudo como faz. Por que a Vale fez isso com a gente? Porque ela sabia, se falasse com a gente, como nós conhecemos a barragem aqui, ninguém largava suas casas. Foi uma estratégia da Vale muito bem feita, uma covardia, que retirou todos nós aqui, todos saíram só com a roupa do corpo. Fomos tirados pela Vale, não. Fomos escorraçados, porque saiu 1h da manhã. Idosos que saíram empurrados em carrinho de pé de porco, gente que quebrou perna. Menino quase saiu pelado, com medo. Você entendeu? Com barulho. Até hoje o pessoal tá com isso na cabeça, né? Aquele barulho de alarme de antena. 1h da manhã. Agora imagina pra você ver. Já estava tudo preparado. Daí 30 chegou os ônibus. Desceram tudo por beira do rio, aqui na estrada normal. Foram todo mundo já pro ginásio poliesportivo. Já tinha gente esperando lá. Eles já sabiam de tudo. Hoje nós estamos proibidos nossas casas. Os móveis nossos todos dentro de casa. Saímos com algumas roupas do corpo. Na verdade, os móveis que estão dando a gente lá, tudo inferior que a gente tem lá dentro, te levo lá e te mostro que está lá e te mostro que eu ganhei lá. Você entendeu? Para você ver se você consegue, se você não fica louco. Foi no período de dia 8, todo mundo tinha feito compra, as casas todas amarrotadas de mantimento e de carne. Todos os bares, as mercearias com toda a mercadoria, toda lá dentro, tudo perdido. Tirou todos os animais da comunidade, sumiram com eles, que nós nem sabíamos para onde que foi. As samambaias todas secaram, as hortas secou tudo. Nós perdemos milho, feijão, tudo perdido. Está nos roubando, né, o que é nosso, né? Porque ela está tirando o homem do campo. Porque a gente sabe, nós fomos nascidos e criados aqui, temos gente na comunidade de 90 anos, que nunca foi numa cidade, assim, numa farmácia para tomar um remédio. Hoje está lá socado no hotel, nas casas lá, na prisão, na verdade. Porque é a casa que eles arrumam e você tem que aceitar que você não tem outra opção. Nós estamos morrendo uns pouquinhos. Pode imaginar psicologicamente. Muita gente com problema de cabeça, porque nós perdemos toda a história, nós nunca mais será mesmo. Bom, talvez agora, para que possamos ouvir ao contrário, né? E ouvir primeiro a Teca, né, por uns 10 minutos e depois a Maria Júlia por 5 minutos, comentando sobre esse último clipe. Obrigada. Eu digo que o que aconteceu em Socorro, quando um dia realmente houver justiça e acabar
essa situação aqui em Minas Gerais de impunidade geral e de toda essa máquina, é um caso de um crime contra a humanidade pela forma que aconteceu, porque foi uma comunidade inteira, mais de 400 pessoas. Foi tomada decisão, como falaram os moradores, durante o dia, pelas autoridades, em reuniões, em salas confortáveis, estavam planejando tudo isso e deixaram para fazer isso da forma que foi de madrugada, de uma violência que não tem palavras. E, de certeza, é como foi falado ali, aquela barragem não está em risco. No documento que foi encontrado pela Polícia Federal logo depois do rompimento em Brumadinho, onde estava um documento que apontava... Teca, desculpa. No documento que a Polícia Federal encontrou logo depois do rompimento em Brumadinho, quando fez algumas prisões, nesse documento apontava umas barragens que, sim, estariam em risco, entre elas a de Feijão, mas lá não estava a barragem sul superior, lá em Barão de Cocais, que a Vale usou no dia 8 de fevereiro para eliminar aquela propriedade. As informações que a gente tem, que ela começou logo um processo de comprar as propriedades de quem quisesse vender, quem fosse desistindo, porque naquele território ela tem um grande projeto, não é de hoje que ela quer fazer, que é um projeto chamado Projeto Apolo, junto com Baú, e Gongo Soco é onde está, passa a linha do trem, e onde já tem as estruturas de beneficiamento, porque ela já tem ali uma mina. Então, Socorro era a comunidade de 400 e tal pessoas, bem ali no meio, tem mais duas pequenininhas, e que ela precisava dominar aquele território, e nós não temos dúvida nenhuma disso, e a gente espera que um dia isso tudo venha à tona, porque foi muito violento, e para quem está nos assistindo, é tão claro que não estava em risco iminente, além do que foi falado pelos moradores, que, adivinhem, a obra que a Vale chamou de emergencial demorou mais de 2 anos para ficar pronta, e é depois da comunidade de Socorro. Então, risco iminente significa que está rompendo ou vai romper. Isso é risco iminente, pois a Vale não apresentou uma solução emergencial para suster parte do que houvesse de rompimento de lama antes da comunidade, para que as pessoas, mesmo sendo tiradas, tivessem percebido coerência nas próprias ações emergenciais. A Vale apresentou um projeto de concreto armado, uma obra gigantesca, que dá para passar 2 caminhões, não era obra emergencial e que demorou 2 anos. Então, que risco iminente é esse? Não tem menor nexo. Esse caso de Socorro, ele entra no que nós chamamos terrorismo de barragem. A Vale e outras empresas mineradoras vêm oportunizando o risco e as 2 tragédias, os 2 crimes cometidos e o medo das pessoas, o pânico das pessoas, para dominarem os territórios onde elas querem avançar com os seus complexos minerários, e isso está trazendo muito sofrimento e muita violação de direitos aqui em Minas Gerais. Socorro é o caso maior disso, mas também aconteceu em Macacos, para nós é um caso também, Antônio Pereira. Isso está se tornando uma prática do setor para dominar os territórios, porque, alegando o risco, está tudo bem. Então, eu tiro as pessoas, aí eu compro os terrenos, e as nossas autoridades, chamadas autoridades, os nossos gestores públicos, os ministérios públicos, todos os poderes, não tratam disso da forma que deveriam tratar. Então, nós estamos nessa situação. Para encerrar, eu quero dizer que essa questão é tão violenta. Aqui se faz
o ensaio para você se autossalvar. Então, é assim, Itabira tem milhares, cerca de 8.000 pessoas na chamada zona de autossalvamento, ou seja, as autoridades não conseguem garantir resgatar você. Essas pessoas nessa zona, aqui a solução dada pelas autoridades, pela Defesa Civil, é que por placas de rota de fuga, e em muitos casos a rota de fuga, os moradores dizem, se eu fugir para aí é que eu vou morrer, porque esse lugar não chega em lugar nenhum. Põe pontos de encontro onde as pessoas correriam para lá e não dá para chegar um helicóptero, não dá para chegar uma ambulância, e são os pontos de encontro se houver um rompimento. E ainda fazem os treinamentos para se autossalvar, colocando uma sirene como se fosse o dia do ensaio, vamos treinar todo mundo, as pessoas são aconselhadas a andar devagar pelo caminho, é surreal. O que está acontecendo aqui, diante dessa situação de barragens, é inacreditável, é monstruoso. E as empresas estão felizes. Por quê? Quando acontecer, e se acontecer um novo rompimento, e é muito possível, elas vão dizer, nós fizemos tudo o que foi exigido. Mas elas continuam operando, continuam recebendo licenças, continuam ganhando bilhões de dólares e continuam violentando Minas Gerais e as nossas pessoas e a nossa natureza. E essa é a nossa realidade. É isso. Muchas gracias, Teca. María Julia, si compartirnos unas impresiones, gracias. Gracias, Vivi. Creo que estamos así hablando de situaciones muy duras, ¿no? Todos os cortes da película são assim. Todos os cortes do filme são fortes, impactam muito, e assim é como é o que está acontecendo agora, nesse momento, desde Mariana, mas muito antes. E este é um ponto importante. Não é verdade que é verdade que vivemos os dois maiores crimes do mundo, das mineradoras, e temos uma grande escala de pessoas que foram assassinadas, mas não foi apenas das barragens de detritos, mas o problema é o modelo deste sistema conivente com o Estado. Vocês me ouvem? Desculpem. Mas eu queria pontuar isto, porque a linha do tempo, nesse caso, é importante. A barragem de Brumadinho quebrou em 5 de janeiro de 2019. 8 de fevereiro aconteceu em Socorro. Foi pouco mais de um mês, mas não foi apenas ali. E também aconteceu no mesmo dia, mas no dia seguinte. Foi um terrorismo total. Tem um monte de rodovias interditadas, porque a qualquer momento podia quebrar outra barragem. Mas o que acontecia, na verdade, que as mineradoras, mas principalmente a Vale, queria apresentar como uma resposta o que aconteceu em Brumadinho. Estamos fazendo tudo possível, eles diziam. E aí vivemos nesta situação que tem um monte de gente deslocada. Agora estão dizendo que o pessoal de Socorro vão voltar possivelmente em 2029, mas as casas estão destruídas, abandonadas, saqueadas, tem um monte de animais mortos. É um caos, uma bagunça. A vida não vai ser nunca mais o que era. E o cansaço e o medo faz com que as pessoas negociem com a empresa individualmente, porque eles não aguentam mais. E ao lado dos cocais está acontecendo outra situação que parece muito com o que temos vivido nos últimos anos.
tem um povoado vizinho que se chama Santa Bárbara, e faz poucas semanas eles mudaram o nível de risco de uma das empresas, que é a maior mineradora de ouro do mundo, que está também em outras partes da América Latina. E aí estão as pessoas, de novo, vivendo no terror, dormem no carro, porque já para estarem já prontos caso algo aconteça. E no ano passado, esta sirene tocou 5 vezes de forma errada. Foi um erro, desculpem. Imaginem como viver essa situação. Isso das empresas que querem mostrar que estão fazendo de tudo e o Estado que é conivente e as pessoas numa situação de desamparo completamente. E, de novo, eu quero dizer que é muito importante o filme do Tomás e todo o material audiovisual que vimos, não sei nestes poucos minutos quantas pessoas falaram, mas essas pessoas estão ali, continuam morando ali, nessas comunidades onde tudo isso aconteceu e a vida segue, mas segue de uma forma muito dura. Então, agradeço muitíssimo Maniwatch, uma pessoa muito querida, o Barão de traduzindo vídeos e todo esse material, tudo isto é muito importante em termos de visibilidade para que estejamos mais conectados, porque não foi apenas algo que aconteceu em Brumadinho e em Mariana, mas continua acontecendo e novas coisas continuam acontecendo. Então, é isso. Obrigada, Marijúlia, e obrigada, Teca. Eu acho que o que vocês dizem, eu fico com a violência, os termos que você usou, terrorismo de barragens. Isto fala muito bem da maneira de agir destas empresas mineradoras e de como não apenas o que acontece é apenas um momento, né? Quando quebra uma barragem, não é apenas o que acontece nesse dia, mas o que acontece depois e as consequências que ficam, né? As consequências ambientais e sociais em termos de direitos humanos que ficam aí, né, para sempre, né? De algum jeito ou outro. Então, obrigada pelos comentários. E vamos continuar comentando e deconstruindo nesses minutos o que a Maria Júlia falou. Antes de continuar e antes de dar a palavra para o Tomás, eu gostaria, como para que você encerre aqui, antes de passar a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de lembrar para todos que este evento está sendo gravado e que vamos subir assim que pudermos nas próximas horas, nos próximos 2 dias, mais ou menos, será subido no YouTube para que fique como uma memória, porque, como a Maria Júlia disse, muitas pessoas não podem participar agora, mas recebemos muitas mensagens de pessoas de comunidades em toda a América Latina que são vítimas de empresas mineradoras e que disseram que não podiam participar, então a gente vai subir no YouTube e também vamos enviar um e-mail para poder acompanhar. Outro material que a gente preparou sobre o documentário e também o link para poder assistir o documentário, para que vocês possam ver ele, quem não viu. Tomás, então. Obrigada, Vivi. Então, gostaria corroborar o que a Teca e a Maria Júlia disseram sobre essa estratégia do que Teca se referiu como terrorismo de empresas, de barragens. Uma coisa que é muito importante observar que as 2 barragens que quebraram, de fato, em Mariana, em Brumadinho, a empresa Vale
disse que não existia risco. E esse caso de Socorro, neste último clipe que a gente assistiu, foi o contrário. A empresa disse que havia... Não disse que havia risco, disse que ia realmente quebrar em uma semana. E isso faz 3 anos. E essa semana dura mais de 3 anos. E a barragem não quebrou. As 2 barragens eram seguros e quebraram. Essa barragem iria se romper, quebrar em uma semana, e isso foi o que a empresa usou como argumento para poder deslocar toda a comunidade. Foi um roubo. Eu nunca vi isso, nada parecido na história. Foi um roubo de uma comunidade inteira por uma assinatura de um juiz. Outra coisa importante, sempre tem um juiz corrupto, bandido, junto com as empresas. Como a Teca explicou, que é uma máquina do minério sobre os territórios e na população. Então, Socorro é um caso muito sintomático de como funciona esta máquina, porque roubaram uma comunidade inteira. Com mentiras, passaram 3 anos e não tem ninguém na justiça para anular e cancelar essa medida que foi tomada. Peguem novamente suas casas, e nem pagaram as casas. As pessoas estão em hotéis, em outras casas, no interior, e a situação continua. Muito obrigada, Tomás. Acho que é muito importante salientar esse assunto, frisar nesse assunto. Então, talvez podemos passar à sessão de perguntas e respostas. Estão chegando aqui umas perguntas. Uma dessas é um pouco este assunto que aparece no documentário, que tem a ver com a indústria da tragédia, né? De como é bem interessante, como se vê no documentário, como os prejuízos, como as empresas mineiras se aproveitaram dessas tragédias para fazer dinheiro com os esforços de reconstrução, que é um jeito muito útil para entender o aproveitamento da tragédia. Poderiam falar um pouquinho, vocês, como essa indústria tem crescido com o tempo no Brasil e o que isso significa para as comunidades? Desculpa, Vivi. A minha internet... eu repito, a pergunta tem a ver com este assunto que apareceu no documentário, que é sobre o conceito da indústria da tragédia, como as empresas aproveitaram dessas tragédias para fazer dinheiro. Então, a pergunta é se vocês poderiam falar sobre isso e de como esta indústria da tragédia atingiu a comunidade e afetou a comunidade. Eu vou responder minha parte rapidamente e passo a palavra para a Teca e a Maria Júlia. Este exemplo que acabamos de dar é de como a empresa aproveita a tragédia para avançar na ofensiva. Uma vez eu vi uma entrevista de um lutador de boxe que dizia que tem uma estratégia na luta. Quando o adversário está abatido, o lutador tem que aproveitar e bater mais, né, para vencer a luta. O que a Vale fez foi exatamente isso. Aproveitou que a população de Minas Gerais estava assustada, desorientada, o cenário que era caótico, e começou uma ofensiva
como isto que a gente chama de terrorismo de barragens, para pegar ainda mais terras, se apossar de mais terras, com a ameaça de seus próprios crimes, da insegurança de suas próprias barragens. Teca, Maria Júlia, vocês gostariam de comentar alguma coisa sobre isso? Pode ser Maria Júlia primeiro. Eu acho que tem... Português, espera. Creio que há, se na menor sombra Eu acredito que, sem dúvida, né? Isso que a Teca e que o Tomás falou também, mas, ao mesmo tempo, existe uma situação das estruturas muito mal construídas, né? Mal conservadas, né? Então, é um problema muito sério, porque precisam ser monitoradas as estruturas, né? Porque tem os resíduos que são armazenados como grandes montanhas, escadas, né? A própria mineração contrata uma empresa qualquer no mercado que faz consultoria, paga para essa empresa e essa empresa dá os dados, né? Então, são os únicos dados de monitoração técnica, né, sobre a estrutura. Quando o Ministério Público do Trabalho, que tentava proteger os trabalhadores dos complexos, né, e são acionados, né, de uma forma anônima, né, e para fazer fiscalização. E aí a gente tem alguns dados mais relevantes. O melhor dado é que, sem dúvida, tinha um problema estrutural, né, na barragem que rompeu em Mariana. São os dados dos auditores do trabalho, né, que foram acionados de uma maneira anônima pelos próprios trabalhadores, fizeram um trabalho de monitoração e fiscalização por alguns anos, né? Então, tinha algumas sinalizações deles, né, de por que se rompeu a barragem. E muitas dessas barragens foram construídas no final dos anos 70, como foi a que rompeu em Brumadinho, né? E foi feita ao longo dos anos 80, e não temos nem documentos no Estado que são registros do que aconteceu, né? Uma barragem como essa, enorme, gigantesca, foi ampliada 10 vezes, e as primeiras vezes não tem relatórios técnicos que dizem o que estava na base, né, dessas barragens, ou das partes, né, que foram ampliando, né? Então, isso é um problema muito grave, porque existe toda uma estratégia das empresas, né, de tirar as pessoas dos territórios, né, para ocupar, né, e começar os projetos delas. Então, há uma ausência de informação confiável para a população civil. Eu queria, assim, sobre esse tema, indústria do desastre, realmente é algo que a gente está observando de várias formas, não dá para detalhar muito, mas, por exemplo, o que é que acontece? Tem a ver, de novo, com essa máquina. Então, olha só, nós não temos ninguém punido do rompimento de Mariana, e tinha vários indiciados. Em relação ao rompimento em Brumadinho, tem lá os indiciados, a responsabilidade de cada um, a questão do laudo falso com a Tuvsud, que sabiam do risco, mas não tem ninguém punido, não tem ninguém julgado. Então, dentro dessa máquina, a impunidade, e aí o Tomás falou, o nosso judiciário, a impunidade, ela possibilita que não se faça o que de imediato era mais importante, que era trazer a legalidade e o controle a esse processo. Então, nesse meio tempo, a Vale, mesmo após o rompimento em Brumadinho, ela veio
lógico, regateando, eu não pago isso, eu pago aquilo, e eu não quero pagar aquilo. Então, ou seja, toda essa situação e milhares de pessoas impactadas, a família das vítimas fatais e todos ao longo do Rio Paraopeba, e aí, para se tentar lidar com essa agente Vale, que mesmo depois desse crime ainda tem esse tipo de lógica e de atuação, e eu quero fazer questão de dar um exemplo rápido. No caso de uma das mulheres vítimas fatais, estava grávida de 5 meses, e eu vi, porque a família me mandou, na justiça, em relação ao que deveria ser ressarcido pela Vale, embora não recupere a vida, eu vi os advogados da Vale disseram que não iria a Vale pagar sobre o bebê que estava ela grávida, porque não havia como dizer que o feto morreu por causa do rompimento. Na peça jurídica, os advogados da Vale usaram essa argumentação. Eu lembrei agora para dizer que, diante desse cenário de impunidade, de toda a máquina funcionando a favor da mineração, para apoiar as pessoas impactadas, foi começar a ser necessário ter assessorias técnicas independentes, para poder dar a elas condição de garantir os seus direitos. Isso atrasa o processo, mas se tornou necessário pela atitude da Vale, e tem questões nisso que trazem questionamentos alguns. E também no próprio Ministério Público. Como não se confia no que o empreendedor diz, o próprio Ministério Público começou a fazer termos de ajustamento de conduta com as mineradoras, onde são contratadas auditorias internacionais independentes, e quando a gente vai ver as auditorias internacionais independentes, elas a têm como clientes grandes mineradoras. A mineradora, ela dá um palpite nesses termos com a auditoria. Então, se a Vale não quiser que na auditoria seja algum tipo de questão no termo de ajustamento de conduta, nos dados, a Vale diz, eu não assino assim. Ou seja, aqui em Minas Gerais ainda se põe o réu, a empresa criminosa, que negociou um laudo falso de estabilidade de uma barragem que matou 272 pessoas, ainda se chama essa empresa para dizer se isso aqui eu ponho, eu posso pôr, ou eu não. Ou seja, esse é o tipo de... A indústria do desastre gerou vários caminhos que não estão trazendo segurança nem garantia de direitos, mas que está rolando muito dinheiro para outros lugares que não são as próprias pessoas que até hoje não têm a casa em Bento Rodrigues depois de 7 anos. Então, existe, sim, uma máquina também oportunizando esses 2 crimes ocorridos em Minas Gerais. Gracias, Teca, Tomás e Maria Júlia. Obrigada, Teca, Tomás, Maria Júlia. Tem uma pergunta muito concreta no chat que diz se vocês sabem alguma coisa sobre o porquê o Distrito de Socorro foi apagado da Wikipédia. Se vocês sabem o que pode ter acontecido, quem fez. Não tem mais a entrada do Distrito de Socorro na Wikipédia. Nós percebemos... Escuchamos. Agora sim. Nós ficamos, assim, estupefatos quando a gente viu, na véspera que iam tirar da Wikipédia, alguém entrou justificando que não havia mais socorro, não houve alguém que fez um contraponto. Eu não entendo como é que se coloca informações no Wikipédia e como é que se retira, e no dia seguinte não aparecia mais a comunidade de Socorro como uma comunidade com mais de 300 anos de história,
e vai ter que se caminhar para se inserir de novo. Nós não temos como pesquisar quem é essa pessoa e por que ela fez e amando de quem ela fez, mas pelo que a gente conhece das narrativas e das lógicas da mineração, tudo que a Vale vai querer é que se diga que nunca houve socorro e, além de eliminar a comunidade, ela desistir das suas relações de pertencimento, mas tem pessoas que não desistiram até hoje, lógico que ela vai querer apagar da história socorro, igual aqui em Minas Gerais foi apagado todo o sofrimento dos escravos e dos povos indígenas na época colonial, e só falam que Minas Gerais tem que ter mineração, porque isso é muito importante. Então, a questão da Wikipédia e a comunidade de socorro é fundamental se colocar de novo, e inclusive colocar toda essa história que os moradores disseram no filme A Herança Maldita, e relatar tudo, sabe? Por quê? Porque o setor minerário ele quer apagar histórias de todos os jeitos para avançar a sua ganância de dinheiro através da exploração mineral. É isso. Muchas gracias, Teca. No estaba al tanto de eso. Muy interesante y muy preocupante también. Uma última Bom, uma última pergunta que chega, que também está relacionada com o que vocês falaram, que é sobre a Vale. A pergunta diz, o filme fala sobre a privatização da Vale como um momento crucial que mudou a responsabilidade da empresa, dos acionistas e do governo fora do país. Poderiam mais sobre esse processo e as repercussões duradouras que teve a economia brasileira nesta questão da responsabilidade da Vale? Mara Júlia? Desculpem, eu caí, acabei de voltar. Se você puder comentar sobre essa pergunta. Vocês me ouvem? E a gente pode encerrar com isso. Eu escuto. A Maria Júlia responde essa. Eu estou escutando você. Eu estou ouvindo, sim. A gente ouve Maria Júlia. Acho que a Viviana está com problemas de som, porque a Maria Júlia, agora sim, eu estou ouvindo Maria Júlia. Então, agora não. Acho que o áudio dela. Não sei. Não, a privatização da Vale, sem dúvida, foi um processo que a dificuldade de todos os processos para os trabalhadores significou um processo de contratação de empresas que chamamos terceirizadas, que não são trabalhadores diretos, são trabalhadores que a Vale contrata as empresas e essas empresas contratam os trabalhadores, mas isso significa uma capacidade muito menor de organização dos sindicatos. Isso significou, nos anos seguintes, a partir dos anos 2000, que os sindicatos que até 90, que eram os mais críticos da empresa, eles se tornaram sindicatos, vozes e braços da empresa. E de cada 4 trabalhadores da Vale, 3 não são trabalhadores diretos. Isso quebrou a espinha dorsal do movimento sindical do minério. Isso dificulta muito as coisas, porque era por aí que as lutas... então, as lutas começou a ser uma luta das comunidades, das populações que foram atingidas por esses projetos. Uma luta dos movimentos ambientalistas, mas com muita dificuldade de diálogo com os trabalhadores. E muitas vezes a gente tentou
nós fomos tratadas como os inimigos dos trabalhadores, e ao mesmo tempo que a Vale abriu a capital em 2017, acabou o processo e tem todo o capital privado no mercado financeiro. Tínhamos até 2017 algumas ações do governo, mas isto não existe mais. E está muito bem colocado na Bolsa de Nova York e de Londres, e também ali as coisas são planejadas. E o processo da finalização da Vale tem impactos diretos aqui e no Pará, em Minas Gerais e no Pará. É um conceito muito CEPAL de desenvolvimento, mas é diferente do conceito liberal. A Vale se tornou um conceito neoliberal que tem todo a ver com o momento histórico que estamos vivendo, mas hoje não há conexões diretas com essa empresa. Com raríssimas exceções com os sindicatos. O que tem são interesses acionários maioritários que eles estabelecem o ritmo com quem está aqui. Isso tem a ver com quem compra ou não essas ações, mas que finalmente é importante. A Vale já não é mais uma empresa brasileira. Nem sequer a sede, a filial é do Brasil. Faz 15 anos que é de Zurique, da Suíça. Eles vendem. Isto é importante. É uma empresa transnacional, transnacional como qualquer, como Rio Tinto, porque nasceu aqui. E pode parecer que é outra coisa, mas não é. Muito obrigada, Maria Júlia. Não sei se o Tomás ou a Teca gostariam de acrescentar algum comentário final. Sim. E falando sobre este modelo do minério ligado ao capital financeiro, eu acho que podemos, de modo geral, pensar em 3 modelos. Que é este neoliberal, que o minério é planejado por grupos que nem sequer pisam o território nacional, apenas eles estabelecem os seus objetivos financeiros e cometem estes crimes que existimos. É o modelo neoliberal, é um deles. E tem outro modelo intermediário que foi o que a Vale era antes da privatização, que a Maria Júlia acabou de contar como modelo cipalino, onde tinha pelo menos alguma soberania nacional. Também era um modelo em muitos aspectos autoritário do ponto de vista da população que morava aí nos territórios. Mas este modelo neoliberal é pior, porque não tem nenhum controle por parte do Estado. O Estado é um fantoche do grupo financeiros, este modelo de hoje. O terceiro modelo seria um modelo pelo qual a gente luta, que não existe na prática, que é a soberania popular, como é o nome do movimento da Maria Júlia, que é o movimento pela soberania popular no minério, que pode sim existir, onde a população pode dizer, não, aqui não queremos, assim, onde a população tem voz. Então, a falta de soberania total é o que vivemos hoje. A soberania nacional pode ajudar no desenvolvimento industrial de um país, mas se não for combinado com um espaço de debate onde a população participa, também pode ser autoritário. E este terceiro modelo de soberania popular não é um modelo fechado, é uma perspectiva
que pode ser desenvolvida através da luta, e é o que a gente está debatendo aqui hoje, nesse sentido. Vai muito nesse sentido. Com certeza. E eu acho, para eu poder acrescentar alguma coisinha aqui, 2 palavras em relação a este assunto e o que a Maria Júlia também mencionou agora sobre a Vale, de não ser nem sequer uma empresa brasileira. Sabemos que a Vale tem uma subsidiária, uma filial aqui no Canadá, em Toronto. É definitivamente algo interessante como essas empresas funcionam com uma bandeira de um país, mas com bases em outros países, como neste caso no Canadá. Isso me leva ao assunto do minério canadense, embora não seja uma das empresas que é discutida no documentário. Sabemos que 75% das mineradoras estão estabelecidas aqui no Canadá, e sabemos que a indústria mineradora, que embora isso, a indústria mineradora, sem importar a sua origem, ela responde a um modelo neocapitalista, neoliberal, que destrói para benefícios de poucos aqueles que estão sentados em cidades como em Toronto ou em Vancouver. E vemos isso com muita clareza aqui no documentário, a falta de transparência e de responsabilidade que estas empresas enfrentam, como a BHP, como ela tentou se desfazer de toda a responsabilidade com tudo que aconteceu em São Marcos, alegando que foi a subsidiária que estava a cargo e, portanto, não tem nenhuma responsabilidade. Isso também a gente vê no Canadá, onde empresas canadenses fazem uso desses argumentos para lavar as mãos e a responsabilidade que elas causam, né, na América Latina e no Caribe. Por isso, achamos tão importante nós, os organizadores, esses webinars, essas trocas, porque servem como material de conhecimento, de experiências, de vivências para comunidades que estão enfrentando situações semelhantes e que vão ficar com uma memória. A gente vai compartilhar pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo correio, para que a gente possa continuar tecendo este gesto de solidariedade. Eu convido vocês também a se unir às nossas redes sociais, onde estamos aí levantando essas vozes, porque sabemos que pessoas que se uniram de todos os cantos da América Latina. Como eu disse antes, vamos enviar um correio com esses materiais, e para não me atrasar mais, eu sei que é muito tarde aí no Brasil, são as 9h30, mais ou menos. Então, muito obrigada, Teca, Tomás, Maria Júlia, por ter participado nesse webinar. As suas intervenções foram fundamentais para a gente, então muito obrigada. Muito obrigada às nossas tradutoras e às minhas colegas de Manning White, de trás dos... E muito obrigada para todo mundo que participou e ficaram até o último minuto. Que tenham uma boa noite e estaremos em contato para seguir acompanhando todo este assunto. Muito obrigada.